um jogador que pode entrar num segundo tempo e fazer uma grande uma fumaça, pensando num jogador que é um jogador que a gente não tem. O Savarino, para quem não sabe, ele pode fazer tanto a ponta direita quanto a 10. E ele cai pelo lado... Não, a ponta direita não, gente, desculpa. Ele pode fazer tanto a ponta esquerda, que era onde ele jogava no Atlético Mineiro quando ele era mais novo, né? O Savarino, uns 4 anos atrás, ele jogava no Galo, né? E ele pode fazer a 10, né? E ele ser esse jogador que pode jogar tanto na direita, tanto na esquerda, o Palmeiras estava atrás desse jogador. O Palmeiras, de fato, estava atrás desse jogador que pode jogar. Tanto que um exemplo claro é o Claudinho. Eu fui arrumar o ventilador ali, porque o estúdio, vocês estão vendo essa aqui, ó, é abafado o estúdio aqui. Eu arrumei o ventilador que ele vai andando, né? Aquele ventilador que vai andando, aí ele foi andando pro ladinho ali e saiu de mim aqui, já tava começando a suar aqui, tá um calor, meu amigo, tá um calor. Mas agora, voltando a Savarino, o Savarino, ele tem essa característica, que é uma característica que o Palmeiras já estava de olho no mercado. Tanto que ano passado a gente tenta contratar o Claudinho, quase contratamos o Claudinho. É um jogador que pode fazer a ponta esquerda e pode fazer a 10, né? E o Savarino ainda tem um ladinho que ele pode fazer a esquerda, a direita também. Ele faz a esquerda, a 10 e se der, ele pode fazer a direita. Então, é um jogador bem polivalente, bem do jeito que o Abel gosta, bem do estilo de contratação do time do Palmeiras. É um jogador que foi campeão no Galo, foi campeão no Botafogo, foi campeão em muitos clubes por onde passou, né? E aí, agora, pra gente falar um pouco mais de Savarino, e aí, diferente do Marlon, né? O Marlon eu entendo de todas as características, de todo o talento do Marlon Freitas, mas não é um jogador que me agrada 100%. Agora eu vou ter que olhar com mais carinho pro Marlon Freitas, né? Porque agora ele tá no gigantesco e aí eu tenho que olhar com mais carinho. O Savarino tem 29 anos de idade e é um jogador que eu gosto. Jefferson Savarino, meia ofensivo, 9 milhões de euros é o valor de mercado do Savarino. É claro que o Palmeiras não pagaria este valor, mas poderia chegar ali, né? Agora, para a gente olhar toda a carreira do Savarino, e aí a gente vai ver os números, e aí a gente vai ver se é bom, se é ruim, como que foi o Savarino, se ele foi constante, se ele não foi. O Savarino, ele tem... Pô, os números são muito bons. Os números do Savarino são muito bons. Os números do Savarino são muito bons. Muito bons. Nossa, é muito bom. Ó, o Savarino, ele tem... E para um meia, né? Para um meia, a principal função do meia não é fazer gol. É dar assistência, é criar passes, é cadenciar o jogo. E aí, cara, o Savarino, ele tem 416 jogos, 108 gols e 86 assistências. É muita coisa. É muita coisa. Ele tem ali, ó, 194 participações em gols em 416 jogos. E aí, se a gente pegar a minutagem, em minutos jogados, o Savarino, ele tem 31.125 minutos jogados. Aí a gente vai na calculadora, 31.125 dividido por 90, igual a 345 jogos que ele conseguiu completar 90 minutos. Ele tem 194 participações em gols. É muita coisa, mano. É muita coisa. É quase... se a gente for olhar os 416 jogos, quase chega a 50%, né? Ele precisa de 2 jogos para dar uma assistência ou fazer um gol, mais ou menos. E é um número muito alto. É um número muito alto. Só pra gente olhar uns números mais recortados aí, Savarino na Liga dos Estados Unidos, na MLS, né, tem 125 jogos, 35 gols e 29 assistências. No Brasileirão Série A, ele tem 108 jogos, 26 gols e 18 assistências. Então, tipo assim, números muito altos do Savarino. Na Liga Abertura, 40 jogos, 12 gols e 9 assistências. Na Libertadores, 35 jogos, 7 gols e 12 assistências. Campeonato Mineiro, 27 jogos. Ele tem 6 gols e 5 assistências. Né? Copa do Brasil, acho que é o pior campeonato aqui que ele foi aqui nos times brasileiros. Ele tem 16 jogos, 1 gol e 3 assistências. Né? Então, cara, Mundial de Clubes ele tem uma assistência. Né? Um jogador interessante. Jogador muito interessante, jogador que me agrada por essa polivalência, por esse jogador que é um meia fazedor de gols, é um meia que chega, é um cara que é muito rápido,
É um cara que é muito rápido, é um cara que dá uma velocidade, dá uma cadência, e aí também é uma coisa que me agrada. É um jogador inteligente. A mesma coisa que eu falo da vertente que a gente contrata o Marlon Freitas, por ser um cara inteligente, ser um cara que pensa o jogo diferente, ter um bom lançamento, o Savarino tem isso também. É um cara que é inteligente. É um cara que é inteligente. É claro que me decepciona um pouco, e aí decepciona você, torcedor palmeirense também, que esperava um grande nome, né? Eu não vou mentir. Eu queria um Dybala no Palmeiras. Eu queria um Lo Celso no Palmeiras. Eu queria o Anderson Talisca ali para jogar de 10 na posição que o Flaco Lopes está atuando hoje, para jogar atrás do Vitor Roque. Eu não vou mentir, eu queria esses caras. Eu queria esses caras. Me decepciona um pouco vir possivelmente vir um Savarino, né? Isso me decepciona um pouco. Mas aí eu tenho que olhar que é um jogador interessante. Eu acho que Marlon Freitas, Savarino, se por enquanto, né, se não vir outros jogadores, eles vão ser o que o Palmeiras vai usar como os principais armas. Mas nesse momento que falaram, que saiu na mídia palestrina, que saiu em todo lugar, que o Palmeiras vai fazer 5 contratações, o Palmeiras mudou a forma de pensar ali em relação às contratações e não vai buscar só jovens, vai buscar cara cascudo, cara experiente, cara ali que chegue e resolva, né? Eu acho que talvez esses caras venham para compor elenco nesse começo, mas não dá para saber também. A janela do meio do ano vem muito forte, tem muitos jogadores que vão ficar sem contrato, um exemplo claro, e aí seria um sonho absurdo. Fala do Palmeiras em toda a entrevista. Nossa, o meu olho chega até a brilhar se isso acontecesse, né? Eu fiz uns vídeos recentes, né? O Rubem Neves vai ficar sem contrato. Não é esse cara que eu tô falando. No meio do ano, o Rubem Neves, jogador da seleção portuguesa, vai ficar sem contrato. E eu fiz um vídeo lá no Instagram e no TikTok, postei aqui, acho que no Shorts também, né? Falando que tá na hora do Abel Ferreira trazer um português pro Palmeiras. Né? E tem um português no Manchester City que em toda entrevista que pode, Fred Caldeira ainda é brasileiro, ele ainda alimenta isso ainda, né? Ele torce pro Fluminense, não torce pro Palmeiras, mas ele alimenta isso ainda do Bernardo, né? Muito por conta do Abel Ferreira, né? E muitas entrevistas ele cita o Palmeiras. Não, assistiu o Palmeiras, Palmeiras de Abel, mentalidade interessante, sempre fala do Palmeiras, sabe? Então, né? Seria um sonho muito distante, né? Aí a gente tá falando de um sonho muito distante, porque o Bernardo é um jogador de elite europeia, um jogador de altíssimo nível, né? Mas não custa sonhar, né? A gente como torcedor e eu como repassador de informação e jornalista aqui para vocês, eu não custo sonhar nada, né? Eu poderia sonhar com o Bernardo Silva ali, né? A janela do meio do ano pode ser que no meio do ano o Palmeiras contrate todos esses caras. Tem uma Copa do Mundo que é um grande celeiro de visão que você pode ter ali, né? Você pode garimpar alguns jogadores da Colômbia, da Venezuela, né? Próprio Savarino pode ir para a seleção venezuelana, do Equador, né? Então, você tem muitas opções no meio do ano, no meio da temporada. Ó, é isso então. Se você viu esse corte aí de uma das lives do Jornalismo Alviverde, ó, Tutuzinho sempre presente nas lives também aí. E é isso. Então deixa o like, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa as notificações e avante palestra. Vamos pra cima, deixa o like, hein? Fala o que você achou desse vídeo aí, é nóis e avante palestra. Valeu, dá um salve, Tutu. Ah! Isso aí, deixa o like.